Maçãs que crescem sem produtos químicos e fertilizantes. Bem-vindo ao programa de hoje. Sou Takeshi Morimoto. Organismos minúsculos que só podem ser vistos através de microscópio podem mudar a agricultura. Os agricultores têm utilizado produtos agroquímicos e fertilizantes para maximizar o rendimento das culturas. Mas produtos químicos poluem rios e causam erosão do solo. Podemos ter culturas resistentes a doenças e insetos nocivos, sem depender de produtos químicos e fertilizantes? Esse ideal da agricultura pode se tornar possível com a ajuda de micro-organismos. Um tipo de organismo que vem atraindo atenção e é chamado de endófito. Pode soar como uma nova arte marcial, mas endo significa dentro e fito significa planta, ou seja, os endófitos são micróbios que vivem dentro das plantas. Por viverem dentro das plantas, muitos tipos de endófitos potencializam forças ocultas dos seus hospedeiros, tal como o potencial de crescimento e resistência a doenças e insetos nocivos. Vamos dar uma olhada nesses micróbios. Esta fazenda fica na prefeitura de Aomori, ao norte do Japão. Aqui, Akinori Kimura cultiva maçãs sem o uso de quaisquer químicos agrícolas. Cultivar maçãs sem produtos químicos ou fertilizantes é difícil, porque a macieira pode ficar doente com facilidade. Porém, os mais de 10 anos de tentativas e erros permitem que Kimura cultive maçãs sem esses produtos. Ele diz que o segredo do sucesso está em recriar a condição do solo da floresta. Kimura diz que as macieiras dificilmente vão crescer com sua totalidade se estiverem fracas. Ele diz que as árvores em sua fazenda são extremamente fortes, porque foram crescendo mais rapidamente do que aquelas que receberam fertilizantes. Suichi Suyama é professor da Universidade de Hirosaki. Há 8 anos, ele estuda como Kimura pôde cultivar maçãs sem químicos ou fertilizantes. Sua atenção está focada na biodiversidade. Sugiyama acredita que os micróbios são particularmente importantes. Ele mostra o que a princípio parece ser um objeto branco no solo. Na verdade, é uma massa de micróbios. Sugiyama diz que na exploração agrícola, o solo de Kimura contém muitos micróbios. Ele diz que o solo tem cheiro bom, dando a entender que uma gama da matéria orgânica foi dissolvida na fermentação. Os micróbios podem ser encontrados não apenas no solo. Um microscópio revela micróbios dentro de uma folha de maçã. Ele se parece com tubos pretos retorcidos. Esses micróbios são endófitos. A pesquisa de Sugiyama mostra que a maçã da fazenda de Kimura continha quase o dobro de endófitos que as cultivadas por métodos convencionais. O professor acredita que a existência de uma grande variedade de micróbios pode de alguma forma ter ajudado as macieiras de Kimura a serem mais resistentes a doenças. Agora, as pessoas estão começando a entender a relação entre os endófitos e as plantas.
Os endófitos penetram na superfície das raízes e folhas. Eles então ativam genes dormentes dentro das plantas. Especialistas dizem que, como resultado, as plantas começam a crescer rapidamente e ganham grande resistência a doenças e pragas. Outra pesquisa sobre o uso de endófitos na agricultura está em andamento. O professor associado da Universidade de Ibaraki, Kazuhiko Narizawa, acredita que os métodos agrícolas convencionais acabaram com a diversidade dos micróbios. Narizawa diz que os agricultores que utilizam métodos convencionais simplesmente plantam suas plantações e aplicam grande quantidade de fertilizantes químicos para que elas cresçam por conta própria. Ele diz que essas culturas são mais suscetíveis a doenças e estresse, porque os agricultores não utilizam o potencial dos micróbios. Narizawa está tentando usar endófitos para compensar funções perdidas dos micróbios. Narizawa está colhendo amostras de solo de todo o Japão e da ilha Yakushima ao sul. Até agora, Narizawa extraiu cerca de 600 tipos de endófitos do solo colhido. Ele conta que alguns têm se revelado particularmente eficazes para a agricultura. Este tipo de endófito vem de uma amostra do solo colhida da ilha de Yakushima. Os tomates são cultivados em meio ao crescimento contendo endófitos. Em uma semana, eles cresceram cerca de 6 centímetros mais do que as cultivadas sem endófitos. Esse tipo de endófito ajuda a prevenir uma doença que afeta a couve chinesa. Um agente patógeno que provoca doenças se multiplica no solo com as couves. Mas quando os agricultores colocam um endófito no solo antes do cultivo, elas crescem com saúde. Os pesquisadores dizem que o micróbio impede o patógeno de infectar as couves. Narizawa acredita que os endófitos podem extrair o potencial oculto das plantas. Ele diz que ainda quer encontrar um super endófito que possa ajudar as plantas a crescer em qualquer ambiente. Aqui temos o professor Mitsuru Hyakumochi, da Universidade de Gifu. Professor, nunca ouvi falar dos endófitos. Fiquei espantado ao ver como eles ajudam as plantas a crescerem. Os micróbios são conhecidos por sua capacidade de ajudar a decomposição, mas eles também podem tornar o solo fértil. Como vimos no vídeo, alguns micróbios endófitos entram nas plantas para facilitar seu crescimento ou prevenir doenças. Os endófitos estão presentes em todas as plantas? Bem, eles existem em quase todos os tipos de seres vivos da Terra. Eles também são encontrados nas florestas. Muitas pessoas pensam que uma boa floresta é algum lugar com belas árvores, mas para os pesquisadores em particular, que estudam os micróbios no solo, uma boa floresta é onde existem muitos micro-organismos e plantas em equilíbrio. Como o crescente pomar de maçã no vídeo, o solo está conectado com fios de endófitos, como também está a grama e as macieiras. Penso que o dono do pomar, o Sr. Kimura, pôde cultivar maçã sem uso de produtos químicos porque ele conseguiu recriar um sistema ambiental natural em sua plantação. As ervas daninhas e macieiras têm uma relação estreita.
chamamos de simbiose, que significa que ambos, plantas e micróbios, se beneficiam. Parece que os endófitos só trazem benefícios. Existem muitas variedades de micróbios. Alguns especialistas dizem que 90% dos detalhes dos micróbios ainda são desconhecidos, enquanto outros especialistas dizem chegar a 99%. Os pesquisadores descobriram os endófitos só recentemente, por isso ainda sabemos muito pouco sobre eles. O vídeo mostrou que os endófitos ajudam as plantas a crescerem mais rápido, mas um outro tipo tem efeito oposto, mas para ser sincero ainda não sabemos. Se facilitar o crescimento das plantas é sempre bom e retardar o crescimento é sempre ruim. Então, os endófitos ainda estão envoltos em mistérios. A Conferência de Biodiversidade da ONU, que terminou no final de outubro, reafirmou a importância da preservação do ecossistema para a agricultura. Qual o papel dos endófitos na biodiversidade e na agricultura? Eles se tornaram mais importantes para o cultivo nos últimos anos e têm o menor impacto negativo possível sobre o meio ambiente natural. Para proteger o ambiente, os agricultores evitam os agroquímicos e tentam se livrar dos organismos nocivos de outras maneiras. Espera-se que os endófitos sejam úteis para a agricultura sustentável. Eles podem ser utilizados em solos que tenham perdido o equilíbrio entre micróbios e plantas. A agricultura com endófitos é diferente da convencional com os agrotóxicos. Os agroquímicos matam pragas, mas também matam insetos e micro-organismos benéficos. Dessa forma, os produtos químicos destroem a simbiose. Professor Hyakumachi, muito obrigado.